galera ligada no canal Fisicalogia, tudo bom com vocês? Beleza? Meu nome é Carlos Eduardo e hoje nós vamos dar continuidade no curso de Mecânica Clássica, beleza? Então olha só, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, beleza? Deixa o seu like, comenta, compartilha, manda esse vídeo para todo mundo, clique nos links da descrição e me siga nas redes sociais. E olha só, se você não assistiu os vídeos anteriores, o card tá aqui em cima, tá? Assiste os vídeos anteriores aí e aí depois você volta para esse vídeo aqui, beleza? Então vamos parar de conversa e vamos para o que interessa. Então olha só, jovem, a gente conversou na última aula sobre basicamente como que eram algumas regras de derivação, né? Eu tô olhando aqui para o lado aqui porque tem o material que eu tô usando de apoio, beleza? Então a gente viu mais ou menos como que funciona a regra de derivação, como que funciona algumas coisas. E hoje a gente vai trocar ideia sobre isso aqui, ó. A gente vai trocar uma ideia sobre os vetores, velocidade e aceleração, beleza? Então se liga só, lembrando que a gente está sempre trabalhando aqui em coordenadas cartesianas. Ainda não cheguei a falar das outras coordenadas, por exemplo, coordenadas polares, coordenadas cilíndricas e coordenadas esféricas. A gente vai estar trabalhando nesse primeiro momento com as coordenadas cartesianas. Tranquilo? Então olha só, lembra que eu mostrei para vocês que o vetor velocidade ele é uma função de tempo, né? Ele é uma função de tempo e ele nada mais é do que a derivada ali, a gente colocou na última aula, a derivada do vetor r que depende do t em relação ao tempo. Então ele é um dr dt. Beleza? E como a gente está trabalhando no plano cartesiano, esse meu vetor R ele tem três componentes. Tem a componente x, tem a componente y e tem a componente z. Então eu posso dizer que se ele é uma variável que depende de 3 e eu tenho cada uma derivada duas vezes, então significa que eu tenho 6, né? Eu tenho 6 opções. Então eu tenho 6 posições, 6 termos ali na verdade. Então eu tenho um dx dt em x chapéu ou i, tá? Então depende lá do que a gente estiver usando. Vamos colocar o x porque i a gente trata lá na engenharia, então vamos usar o x chapéu aí, beleza? Isso aqui mais o x, a derivada do x chapéu em função de tempo. Mas eu tenho também quem? Um dy dt na direção y chapéu mais um y dy chapéu dt e assim sucessivamente até um dz dt na z chapéu mais quem? Um z dz chapéu dt. Só que perceba o seguinte, meu parceiro, esse termo aqui, como ele é unitário e ele não vai mudar, então isso aqui, como ele não muda, ele é uma constante. Se ele é uma constante, isso aqui é zero. Isso aqui é zero e isso aqui também é zero. Diante disso, a gente tem então que eu posso escrever que a minha velocidade, essa v de t, ela pode ser escrita em apenas 3 termos. Ou seja, se ela pode ser escrita em 3 termos, ela pode ser uma dx dt direção x chapéu, dy dt na direção y chapéu, mais um dz dt na direção z chapéu. Mas olha só, perceba o seguinte, eu poderia escrever isso aqui de outra forma, de outra maneira. Porque é o seguinte, parça, toda vez que a gente tiver uma derivada em função de tempo na mecânica clássica, a gente vai usar uma notação porque físico, de um modo geral, a gente não gosta de escrever. Então eu posso colocar a seguinte situação, vou colocar um barra aqui só para facilitar o rolê. E isso aqui é o seguinte, meu parça, quando eu tenho uma derivada em função de tempo igual essa aqui tudo, a gente vai usar um ponto em cima. Então, por exemplo, essa definição dx dt, essa notação, ela pode ser representada como um x e um ponto em cima assim. O vetorzinho ali e um ponto em cima. Se for uma derivada segunda, como por exemplo a aceleração que a gente vai ver logo mais, então se for uma derivada ou segunda, ou seja, um d2x dt2,
ela pode ser representada como um X, uma barrinha em cima que é a barra de vetor e 2 pontinhos, beleza? Porque isso aqui vai ficar mais fácil da gente conseguir escrever, uma vez que as contas da mecânica clássica são muita coisa que a gente vai ter que fazer aqui. Então, para diminuir o nosso tempo aqui, para diminuir a nossa escrita, a gente vai usar isso aqui, beleza? Então, olha só. Então, eu tenho que a velocidade pode ser escrita dessa forma. Se a velocidade pode ser escrita dessa forma, então eu posso dizer que eu tenho uma velocidade em x, uma velocidade em y, uma velocidade em z. Então, dizendo que a velocidade minha velocidade com índice x, ela é quem? Ela nada mais é do que um x ponto. E a minha velocidade em y, quem que é? É um y ponto. Posso dizer isso? Posso, não tem problema nenhum, porque eu tenho essa notação. E, consequentemente, a minha velocidade em z, ela é um z ponto. Lembrando que tudo isso é vetorial, beleza? Esqueci de colocar ali, lembrando que tudo isso é vetorial. Então, olha só, se eu tenho que a velocidade é a primeira derivada, então quem que é a aceleração? A minha aceleração nada mais é do que o seguinte. A minha aceleração... Vamos lá, entender quem que é essa minha aceleração. A minha aceleração nada mais é do que aqui de aceleração. A minha aceleração nada mais é do que a derivada da velocidade em função do tempo. Então eu posso dizer que a minha aceleração, quem que é? Se ela é derivada da velocidade, eu posso dizer que ela é um dv dt. Olha só que bacana, parça. Eu posso dizer que a minha aceleração nada mais é do que A é V ponto. Por que V ponto? Porque eu tenho esse índice aqui, jovem, ó. Eu tenho isso aqui. Se eu tenho isso aqui, eu posso dizer que ela é isso aqui. Tranquilo? Lembrando do pontinho ali. Mas olha só. Como a velocidade, ela é a derivada do tempo, da posição em função do tempo. Eu posso dizer ainda de outra forma. Eu posso dizer que a aceleração nada mais é do que quem? Vamos fazer já direto? A aceleração no índice x, ela é quem? Ela é a derivada segunda da posição em função do tempo. Do mesmo modo, a aceleração em y, ela é nada mais é do que a derivada segunda em y em função do tempo. E a aceleração em z, nada mais é do que a derivada segunda de z em função do tempo. E olha só, para facilitar tudo isso, trazendo aqui para baixo, eu posso dizer que isso aqui é o que? Então eu posso dizer que a minha aceleração em x, eu posso dizer que ela é o meu x, 2 pontos. A minha aceleração em y, ela é quem? Ela é o meu y, 2 pontos. E a minha aceleração em z, ela é quem? Ela é o meu z, 2 pontos. Tranquilo? Então eu posso dizer que isso aqui é isso aqui, jovem, ó, se liga só. Então eu posso fazer assim, ó. Quando eu tô isso indo para as 3 coordenadas, mas como eu tô trabalhando com um vetor r ali, eu posso dizer que o meu dr, dt, lembrando que o r é todas as componentes, ele pode ser meu r, ponto. Beleza? E o meu d2r, dt2 é o meu r, 2 pontos, tá? Isso aqui vai facilitar muito a nossa vida. Isso aqui, essa notação aqui e essa notação aqui vai facilitar muito a nossa vida para quando a gente estiver fazendo continhas lá na frente. Por quê? Porque a gente vai ter que escrever muita coisa e não vai precisar escrever tanta coisa assim. A gente vai usar essas notações mais simples aí. Então, preciso que você guarde isso com carinho, amor e dedicação. Tranquilo? Então, beleza só. Se liga só. Quando a gente tem algumas coisas definidas na física, a gente precisa saber o que a gente está trabalhando na física, beleza? Existem algumas coisas que a gente precisa entender de certo modo para conseguir fazer as contas na mecânica clássica. Uma vez que mecânica clássica ela é uma disciplina que a gente usa bastante conta. Sim, a gente faz muita conta em mecânica clássica. Então se liga só, jovem. Vou só dividir a tela aqui, fazer um risquinho aqui. Quando a gente está falando de alguma somatória de alguma coisa, a gente vai trabalhar a noção de trabalho. Vou fazer melhor que minha letra ficou feia aqui, parça. A gente vai fazer a noção de trabalho e torque, beleza? Então primeiro a gente vai entender o que é trabalho e torque. Por definição, bem simples, trabalho dado pela letra normal, tá? Não é pelo tal aqui.
um W de work, nada mais é do que uma força vezes um deslocamento. É simples assim, sem muito esforço. Só que esse deslocamento aqui, meu jovem, quando a gente está falando desse deslocamento, a gente vai falar desse deslocamento aqui em função não, como se ele fosse o dr, o nosso dr aqui. Então a força é uma grandeza vetorial, porque ela precisa de três coisas: módulo, direção e sentido. E a gente tem esse vetor R aí, que é por onde está acontecendo esse deslocamento. Então, onde está acontecendo esse trabalho. Só que o que acontece? Esse deslocamento, essa força aqui, eu posso fazer não só de uma única forma empurrando assim, eu posso fazer um somatório, né? Então eu posso dizer que o meu trabalho também é uma grandeza vetorial. Ele nada mais é do que um somatório de todas as forças na direção em relação a esse dr aqui. E olha só, quando a gente está somando várias coisas, a gente parte para uma outra operação matemática, outra definição matemática aqui. Então olha só, quando a gente vai somando várias partes de um certo intervalo ali, esse somatório ele vai virar, o que a gente vai ver um pouco mais para frente, ele vai virar uma integral. Então perceba o seguinte, a gente começou com derivadas e agora a gente vai para integral. Então eu posso dizer mais para frente que o meu trabalho, o work, nada mais é do que uma integral, que ela tem um certo intervalo ali, que é a força vezes o meu dr. Então eu posso dizer que o meu trabalho ele é uma integral, ele é uma integral. Então tranquilo essa parte aí, olha só, e a outra que a gente tem que saber aqui também é nada mais nada menos do que o torque. Então o que é o torque? O torque nada mais é do que um produto, tá? Então o torque aqui eu tenho que fazer o seguinte, parça, imagina uma posição aqui qualquer, vamos pegar aqui de verdinho, imagina uma posição aqui e aqui eu tenho uma certa distância aqui, ponto X aqui, e eu tô aplicando uma força para cá assim, ó. Essa aqui é a minha força. Beleza? Então se eu estou aplicando uma força aqui, eu vou calcular essa distância aqui, eu vou chamar de R, porque a gente está usando o R aqui. E essa aqui a gente vai usar uma regra que a gente já viu algumas vezes lá atrás, ou já escutou falando na álgebra, na geometria, no cálculo 1 aí, na física 1, chamada regra da mão direita. Beleza? Então olha só, perceba o seguinte, a força e o torque está saindo para fora o rolê, tá ligado? Desse jeito aí, é como se estivesse saindo da tela em sua direção. Então, meu parceiro, aqui no torque, o torque sim é dado pela letra grega tal, e ele nada mais é do que um produto vetorial aqui, tá? Ele é um produto vetorial de R, desculpa, não é chapéu, é R, vetor, vetorial F, beleza? Então, isso aqui, porque a gente consegue provar isso aqui algebricamente, geometricamente aqui, através de um teorema matemático, que se C é A vetorial B, então C é perpendicular a A, beleza? E se tem um plano RF, consequentemente C também é perpendicular a B. Isso aqui se você quiser provar mais para frente aí, em breve no canal haverá aulas de álgebra, né? Pretendo fazer aulas de álgebra e a gente consegue provar esses teoremas aqui. Mas nesse momento eu não vou fazer essa prova de teorema não. Então isso aqui, parça, é o torque. Trabalho, ela é uma integral que ela parte de um produto escalar e aqui ela é um produto vetorial, beleza? O torque é um produto vetorial. Tranquilo? Olha só. Diante disso, a gente consegue entender mais ou menos o que eu quero trazer para vocês neste curso de mecânica clássica que eu estou disponibilizando para vocês aqui no YouTube. Lembrando o seguinte, vamos aqui, deixa eu só dividir a tela aqui primeiro. Então, antes de continuar, eu preciso que vocês entendam o seguinte. A disciplina de mecânica clássica, ela tem um certo limite para acontecer, beleza? Ela não trabalha com velocidades muito altas, nem com coisas muito pequenas, beleza? Então ela tem um limite aí entre a relatividade e a mecânica quântica. Então, dentro desse limite, relatividade, mecânica quântica, desculpa, encontra-se a mecânica clássica. Então, bem didaticamente, assim falando, bem simples, imagina a seguinte situação.
No mundo subatômico, eu tenho a mecânica quântica, beleza? Eu tenho aqui a mecânica quântica. E no mundo macroscópico, quando eu tô falando de coisas tipo de velocidades muito grandes, velocidade da luz, por exemplo, coisas muito grandes, tamanho estelares assim, eu tenho a relatividade. É a relatividade, beleza? Então, dentro desse intervalo, mecânica quântica e relatividade, aqui dentro, eu tenho a mecânica clássica, beleza? Claro, não é desse jeito, tá? Eu só tô colocando para vocês entenderem o negócio aqui. Então aqui eu tenho a mecânica clássica. Então, dentro aqui desse pequeno intervalo que é muito grande, a gente vai trabalhar a mecânica clássica. Como eu disse para vocês, a gente vai trabalhar 3 grandes formulações. A primeira delas é a formulação newtoniana, beleza? Da mecânica clássica. A segunda dela é a formulação lagrangiana. E por último, não menos importante, a formulação hamiltoniana. Então, a gente vai trabalhar essas 3 formulações, newtoniana, lagrangiana e hamiltoniana. Em cima disso, a gente vai fazer interpretações matemáticas, se liga só, então eu vou pegar um contexto físico, alguma coisa, um plano inclinado, um lançamento oblíquo, um projétil, um pêndulo simples, um oscilador harmônico, alguma coisa do tipo. Eu vou fazer a interpretação desse projeto físico, escrever P físico. Eu vou fazer essa interpretação física aqui desse negócio. E aí eu vou pegar isso e vou levar para um modelo matemático, para uma formulação matemática. E essa formulação matemática vai depender dessas 3 formulações: newtoniana, lagrangiana, hamiltoniana. Existem problemas que a formulação newtoniana demora muito para resolver e a gente usa a lagrangiana. Mais para frente a gente vai fazer isso. E existem coisas também que a hamiltoniana resolve mais simples, tá? Então, depois disso, a gente vai fazer a matemática desse negócio. Então, a matemática desse negócio. Depois que a gente fizer a matemática disso, a gente volta para a realidade física. Realidade física. Beleza? Depois disso a gente volta para a realidade física. Então o que vai acontecer aqui? Eu vou pegar um problema, seja ele qual for, um plano que eu falei, um plano inclinado, um oscilador harmônico simples, um lançamento oblíquo, um movimento balístico, alguma coisa do tipo. A gente vai pegar isso, matematiza ele, coloca todas as forças, coloca tudo que a gente consegue entender ali matematicamente. E a gente volta para a realidade física do problema. E a gente resolve esse problema aí usando as 3 formulações. Primeiro eu vou passar para vocês toda a formulação newtoniana, claro, né? Que é a mais simples, entre aspas, aí. Depois a gente vai ter um pouco aí de cálculo variacional. Depois do cálculo variacional entra um pouco de lagrangiana. E aí hamiltoniana. E a hamiltoniana ela faz um intercâmbio ali entre a mecânica clássica e a mecânica quântica ali, beleza? Então a gente vai conseguir a gente vai conseguir entender isso através dessas coisas aí, beleza? Então é isso, meu jovem, muito obrigado por ter assistido, eu ia falar escutado porque eu estou acostumado com podcast, por ter assistido o vídeo até aqui. Se você assistiu o vídeo até aqui, significa que esse conteúdo te chamou a atenção de alguma forma. E se esse conteúdo te chamou a atenção de alguma forma, se inscreve, deixa o seu like, comenta, compartilha, manda esse vídeo para todo mundo, clique nos links da descrição e me siga nas redes sociais, beleza? Lembrando que você pode ser um apoiador do meu canal e do meu podcast com os links que estão aqui embaixo, beleza? Todos os links estarão na descrição desse podcast aqui e estará também no primeiro comentário fixado aí, beleza? Então é isso, a gente se vê na próxima aula. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, falou, é nóis. Tchau.